ao estudarmos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, falando ainda do verbo, da palavra de Cristo, o qual no verso 2 é afirmado que criou todo o universo. Agora o autor de Hebreus nos desafia na célebre afirmação que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Quero remeter o seu coração a uma das passagens do Velho Testamento, no capítulo 33 do livro de Êxodo. Moisés pede para Deus dar a ele a oportunidade de ver a sua face e ver a sua glória. Na verdade, Moisés pediu para Deus a seguinte afirmação: mostra-me a tua glória. A resposta de Deus é muito singular e muito particular. Deus perguntou: queres mesmo ver a minha glória? Vem cá, Moisés. Sobe para a rocha, para o monte, e junto à penha, junto à rocha, há um lugar. E neste lugar eu vou te colocar. E nessa penha há uma fenda. E nessa fenda eu colocar-te-ei. E depois que eu te colocar na fenda da rocha, da penha, eu passarei sobre ti e mostrarei a minha glória. Essa célebre afirmação é algo extremamente sobrenatural e de grande revelação ao nosso coração. Quando Jesus esteve no ministério terreno, em Cesareia de Filipe, chamando e convocando seus discípulos para um lugar de retiro, um lugar extremamente arborizado, voltado para a natureza, saindo das tensões do ministério terreno, das multidões, das pressões que estavam sobre ele, dia após dia, ele convidou os seus discípulos e perguntou a eles, em Mateus, capítulo 16, o que é que os homens aí fora diziam acerca dele. Os apóstolos se levantaram e afirmaram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E Jesus pôde interrompê-los e trouxe uma réplica: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como era de um caráter impulsivo, levantou-se sobre os demais e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao trazer esta afirmação, o próprio Jesus traz uma tréplica a Pedro e afirma: muito bem, Pedro, não foi o homem, a tua mente humana, que trouxe tal revelação, mas foi o próprio Pai quem trouxe esse nível de revelação ao seu coração. E por causa desta tua revelação, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, que esteve sempre na eternidade junto com o Pai, que é a própria imagem exata do Pai, porque quem vê a mim, vê o Pai. Eu quero te afirmar: tu és Petros, tu és uma pequena rocha, uma pequena pedra. E eu te digo que sobre esta pedra, esta petra, esta rocha maior, que sou eu quero te afirmar que quando você estiver em mim, plantado na grande rocha, a minha glória será vista sobre a tua vida. A minha vida, a minha natureza, o meu caráter, o meu ser, os meus atributos, marcas da minha imagem e semelhança estarão sobre a sua vida. E é por cima desta palavra que o próprio Pedro fica encantado com a resposta de Cristo. E ali trava-se um dos célebres momentos em que Jesus afirma ser ele mesmo a pedra, a rocha dos séculos. O próprio Daniel, quando trouxe a revelação da interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, da grande estátua que ele pôde ver, com todos os impérios, e por fim ele viu uma pequena pedra descendo dos céus, sem auxílio de homens, e tocando nos pés da estátua, e dizimando todas as estruturas, cabeça, tronco e membros daquela estátua, mostrando
pulverização de todos os poderes terrenos. Ele diz que aquela pedra tocou os pés da estátua e transformou em uma grande rocha, em uma grande montanha, remetendo-se ao governo de Cristo sobre a terra. Por fim, eu posso afirmar que quando Deus afirmou para Moisés que ele procurasse ficar junto à penha, um lugar junto à penha, esse lugar é a pessoa de Cristo. Esta fenda era o lugar de Moisés, mas há um lugar para ti, há um lugar para mim. E à medida que cada uma dessas pedras se permitem ficar juntas e unidas, coesas, ligadas pelas juntas e medulas, conforme Paulo diz em Efésios, a montanha grande se estabelece sobre o reino espiritual e em breve o reino de Cristo será estabelecido e será um reino visível. Quando nós nos reunimos como igreja, na congregação, a glória de Deus, que Moisés tanto clamou para contemplar e ver, a glória de Deus estará presente quando a rocha está ali, viva e eficaz. E esta rocha, que é Cristo, o nosso fundamento, que colocou esse mesmo fundamento sobre o nosso coração. E quando estas pedras vivas que somos nós, na própria linguagem de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, ele diz que nós somos as pedras vivas. E como sacerdotes e nação santa, nós vamos edificar a casa de Deus. E na medida que nos reunimos como igreja local, nos reunimos como congregação, todas as pedras juntas, celebrando o Cordeiro, ouvindo a palavra, é possível de enxergarmos um no outro marcas da glória e da imagem de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Quantas vezes muitos querem ver a glória de Deus, mas o autor de Hebreus diz no capítulo 1, verso 3, que repousa sobre Cristo o resplendor da glória. E Cristo e a igreja formam uma só carne. Ele é o cabeça. A igreja é o corpo, um conjunto de pedras vivas que estão inseridas na grande rocha, na grande montanha. Moisés perguntou ao Senhor: mostra-me a tua glória. A resposta de Deus foi: venha para a rocha, venha para a penha, há um lugar para ti. E na nova aliança, Deus continua chamando a mim, a você. Você que assiste a esse vídeo, você que está ouvindo a palavra, talvez pela primeira vez, a partir dessa mensagem. Abra o seu coração. Reconheça a sua impotência, a sua incapacidade, limitação e tentativas múltiplas de mudar e tentar mudar de atitude e de postura. O seu coração e eu somos detentores de uma natureza má, caída e corrupta, a natureza do pecado. Mas as boas notícias do Evangelho é que Cristo se tornou o que nós éramos, filho do pecado, para que nos tornássemos o que ele sempre foi e é, filho de Deus. Venha para Cristo, receba a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha dos séculos. Há um lugar para você, há um lugar para mim. E juntos, que tal congregarmos numa igreja local, mais próxima à sua casa, ouvirmos a palavra, servirmos ao Senhor, servindo aos nossos irmãos, servindo com os nossos dons e talentos. E na medida que nos reunimos em comunhão, podemos contemplar marcas, atributos e qualidades da imagem e da semelhança de Deus presentes em nossa vida, na vida do meu irmão, na sua vida e na minha vida. E é essa imagem de Cristo que diz o apóstolo Paulo que está sendo formada de um degrau a outro degrau, de sempre num crescente resplendor, até a imagem
perfeita de Cristo ser formada em nosso coração. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, Jesus não é a cópia, Jesus não é a xerox, Jesus é a exata imagem do ser de Deus. E Ele é o resplendor da sua glória. Hebreus, capítulo 1, verso 3.